Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino. Mas vamos falar aqui sobre interesse do Corinthians no meia Alan Patrick. Vou explicar tudo direitinho para vocês. E vamos falar também sobre a preferência de compra do Timão no novo atacante, que deve estrear contra o Red Bull Bragantino. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde deste sábado, dia 10 de agosto. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, a bola rola na Neoquímica Arena para Corinthians e Red Bull Bragantino, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E claro que toda a expectativa é em cima da estreia do atacante Thales Magno, jogador de 22 anos, revelado pelo Vasco da Gama, que chegou na terça-feira a São Paulo. Já passou por exames, foi apresentado, assinou o contrato, já teve o nome publicado no BID, né, no Boletim Informativo Diário da CBF, e a expectativa agora é se ele começa ou não como titular. Participou normalmente dos treinos, disse que chegou muito bem fisicamente, então a tendência, seguindo aquela linha de raciocínio do Ramon Dias, a tendência é que o Thales Magno comece sim entre os titulares. Não dá para cravar, é claro, mas logo mais no nosso pré-jogo aqui no 12 em Campo eu vou falar com vocês e passar a escalação certinha ao vivo, mas obviamente que vai depender de alguns detalhes, né? De repente, o Ramon quer dar uma sequência ali para o Pedro Henrique, que tem entrado bem, pode dar uma sequência talvez para o Giovani, acho menos provável. Mas, de repente, pode pintar uma novidade mesmo, né? Thales Magno começando como titular. Eu acho que seria legal para a gente já perceber, para que nós possamos entender também como ele chega, como ele se comporta, né, com a camisa do Corinthians, para que ele vai usar 43, tá? Tem gente aí usar, vai usar 19, não. 19 ele usa na Sul-Americana e a 43 na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, hoje, Thales Magno com a camisa número 43. Então, acho que é legal a gente ter ideia de como ele virá, né? Como que ele faz essa estreia, se ele vai chegar bem, como é que vai ser o ataque do Corinthians, ainda assim um jogador de referência na área. O Corinthians segue no mercado aí, tentando negociar o Alex Arce, tentando algum contato com o Carlos Vinícius, enfim, são nomes, né? Mas o Corinthians ainda não joga com uma referência na área, não tem aquele jogador, o tal do 9, né? O nosso 9 está passando por um período de recuperação após a cirurgia de retirada da vesícula. Então, como é que o Ramon pode montar esse time? Com o Thales pela esquerda, talvez o Romero, eu falei ontem aqui, eu acho que ele não vai abrir mão, tá, gente? Ele não abre mão do Romero, é o capitão da equipe e é um cara que ele confia muito. Então, acho que ele pode, de repente, sei lá, colocar o Thales pela esquerda, o Pedro Henrique pela direita, o Romero um pouquinho mais ali no meio. Não sei. O fato é que o Thales Magno, né, o Corinthians tem a preferência de compra do jogador. Ele veio por empréstimo de uma temporada junto ao New York City. E como é que funciona essa preferência de compra? Ele tem um valor já estipulado dentro do contrato, né? E caso o Corinthians queira comprar o jogador, terá que pagar 13 milhões e 500 mil dólares. Se não quiser comprar o jogador, pagará 1,5 milhão de dólares pelo empréstimo de um ano. E essa preferência ela é usada como? Caso a equipe do New York City, o clube, receba alguma proposta pela aquisição, interesse de um outro clube, o Corinthians tem a prioridade. O Corinthians é a preferência. O New York City, por contrato, tem a obrigação de comunicar o Corinthians. Olha, o time A quer o Thales Magno. Estão oferecendo X milhões de dólares. Você cobre a oferta? Você chega na mesma oferta? Não é nem cobre, é iguala. Se igualar e o clube tiver interesse, a preferência é do Corinthians e aí sim o Thales Magno seguirá. Claro, nem fez o primeiro jogo ainda para a gente estar projetando isso, mas só para deixar claro, esta preferência de compra é do Corinthians, caso defina e decida ficar com o atacante
como seu atleta em definitivo, tá bom? E aí, você acha que é um valor bom? Você acha que o Thales tem que estrear como titular? Porque depois da vinhetinha aqui, vou falar sobre Alan Patrick. Fica aqui. Bom, Alan Patrick, jogador do Internacional, e é um jogador que tem muita qualidade, né? É, ele teve o nome, né, ligado ao Corinthians. Essa informação é de uma jornalista da Rádio Bandeirantes, tá? Da Michele Silva. Ela trouxe a informação de que o Corinthians tem interesse no jogador, mas para a temporada 2025, tá, gente? Vamos com calma, que era para reforçar a equipe ano que vem. E é um jogador realmente interessante. O Alan Patrick ainda joga muito futebol, né? Sem dúvida nenhuma, tem uma qualidade absurda, mudou um pouco o nível do Internacional, antes de todos os problemas que o clube teve, né, com relação a enchentes lá no Rio Grande do Sul, aquela tragédia. Ele vinha jogando muito, né? O Alan Patrick, ele é muito bom jogador. E o Corinthians sempre meio que esteve de olho nesse atleta. E a Michele Silva, da Rádio Bandeirantes, trouxe essa informação. O que pode ser um fator complicador nisso tudo? O Alan Patrick, ele deve receber uma proposta muito em breve do Al-Shabaab, time do Cuéllar. Por coincidência, a mesma, né, mesmo miolo ali do mesmo setor que os dois jogam, né? O Al-Shabaab está disposto a pagar uma bala para levar o Alan Patrick. E aí, gente, contra o futebol árabe, contra salário do mundo árabe, não tem muito o que você fazer, né? O Corinthians, a gente ouve e apura muita informação com o Michael, né? O Corinthians não consegue chegar num valor menor do que ele recebe lá, né? Imagina o salário que o atleta recebe lá, de fato. Então, o Corinthians tem o interesse, o Corinthians tem o interesse, e a garganta falhou. O Corinthians tem interesse no Alan Patrick, mas deve esbarrar aí na proposta do Al-Shabaab, tá? Então não dá para a gente fazer muito plano com relação a isso, mas é um jogador que desperta muito a atenção do clube para a temporada 2025. Isso não seria para agora. Sei lá, de repente o Al-Shabaab também não leva o jogador, o Inter não vende, o Inter parece que não tem intenção de jogar, de vender o jogador. Ele tem contrato agora até 2026 com o Internacional. Só se for muito dinheiro mesmo para tirar o Alan Patrick do Inter. Coisa que o Corinthians não deve fazer, não é talvez esta a prioridade. É um jogador que interessa, mas dentro de uma realidade corintiana. E aí, você acha que o Alan Patrick deveria ter uma oportunidade? O Corinthians deve investir? É uma pergunta que eu faço a vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e às 8 da noite eu te espero aqui no 12 em Campo. Valeu? Até já! Grande abraço, ótimo final de tarde. Tchau, tchau.